Pronto, agora estou gravando. Obrigada. De nada. Qualquer coisa vocês me interrompem, tá? Porque, como eu disse, é a primeira vez que eu tô usando esse negócio aqui. Tá bom. Que página que você tá? Aqui, ó. Módulo 4, capítulo 4, página 16. Então, essa radioatividade, ela é nociva aos seres humanos. Porém, de forma controlada, a gente consegue empregar ela para o nosso benefício, como, por exemplo, em energia nuclear, na medicina, em ionização de gases e entre outros processos, tá? Qualquer coisa vocês podem me interromper, ok? Uhum. Se tiver alguém tentando entrar aí, vocês estão vendo e eu não tô vendo, vocês me dão um toque, tá? Tá bom. Opa, Fala. deixa eu perguntar pra você, onde você enviou o link? No grupo do colégio, no grupo geral. Isso. Tá. Lá eu não tinha visto. Da próxima vez eu envio no grupo de vocês, então, ok? Ok. Então, como que foi feita essa descoberta da radioatividade? Como muitos experimentos, a radioatividade ela foi descoberta por acaso. O que aconteceu? O físico francês Becquerel, ele estava já tentando trabalhar nisso. Aí, numa noite chuvosa, o que aconteceu? Ele resolveu parar de trabalhar, então ele guardou na gaveta dele uma porção de urânio junto a uma chapa fotográfica semelhante a essa de raio-x, protegida da luz em um envelope. Então ele guardou essa chapa protegida dentro de um envelope junto com uma porção de urânio. Quando ele foi pegar no outro dia, ele percebeu que tinha existência de marcas. Então essas marcas elas tinham sido feitas por radiação, ou seja, elas tinham feito por raios invisíveis provenientes do urânio. Foi aí então que se denominou que o urânio era um elemento radioativo. Tudo bem até aí? Uhum. Sim. Então, os elementos radioativos, eles são capazes de ionizar o ar, ou seja, eles têm a formação de íons e também conduzem a eletricidade. Na tabela periódica, a tabela periódica eu acho que é a próxima apostila de vocês. Mas quando a gente vai olhar na tabela periódica, os elementos com número atômico a gente viu na aula anterior, certo? Os elementos com um número atômico acima de 84 são os elementos que são considerados radioativos. Eles podem ser naturais, como por exemplo o rádio e o urânio, ou eles podem ser artificiais, ou seja, produzidos em laboratório, como é o caso do césio. Professora. Pronto. Ok até aí? Uhum. Sim. Professora, Pode falar. a Emily pediu pra você aceitar ela mais uma vez, que a internet dela caiu. Pera aí. Já aceitou? Já aceitei? Beleza. Já. É que a internet aqui em casa tá ruim. Não, tudo bem. Só se eu não estiver vendo, vocês me dão um toque, tá? Tá. Então, essa descoberta, ela estimulou as pesquisas da Marie Curie. Alguém já ouviu falar dela? Não. Que ganhou o prêmio Nobel da Física e da Química? Não. Vai até sair um filme sobre ela e tal. Ela foi uma química muito famosa. Então, ela, a partir desse experimento, ela acabou descobrindo o quê? O polônio e o rádio, que apresentavam atividade muito radioativa. Aqui, a gente tem o experimento da tela fluorescente. A gente vai ver que a radiação ela é dividida em 3 partes: as radiações alfa, as radiações beta e as radiações gama. A gente vai ver um pouquinho de cada uma delas mais para frente nesse capítulo. Então, o que consistiu esse experimento? Ele tinha 2 chapas eletricamente carregadas
em um bloco isolante de radiação. Meu bloco isolante de radiação é esse aqui embaixo. Aqui eu tenho uma chapa carregada positivamente e aqui eu tenho uma chapa carregada negativamente. Aí o que aconteceu? A gente passaram aqui uma amostra de caráter radioativo entre essas chapas. Então, a gente pode constatar que houve o surgimento de uma radiação carregada negativamente, de uma radiação carregada positivamente e de uma radiação neutra. Então, essas 3 radiações são as radiações alfa, beta e gama. Tudo bem até aí? Aqui a gente tem uma tabela com os 3 tipos de radiação. Então aqui é a alfa, aqui é a beta e aqui é a gama. A radiação alfa, ela tem uma carga positiva mais 2. A radiação beta, ela tem uma carga negativa menos 1. E a radiação gama, ela tem carga 0. Ou seja, ela é a radiação de caráter neutro. Então, a origem dessas radiações, ela foi atribuída ao núcleo atômico, que contém o quê? Ela contém os prótons dos elementos químicos, ou seja, todas as partículas com carga elétrica, elas se reúnem num pequeno volume. Então, elas também, como todo o átomo, elas têm força de atração e força de repulsão. Ou seja, os prótons exercem sobre uns aos outros a força que os mantém unidos. Nesse caso, ocorre a ejeção de fragmentos do núcleo. Isso é um processo chamado decaimento. O que é o decaimento? O decaimento é quando um elemento radioativo vai passando os anos e ele vai se degradando para acabar se tornando elementos mais estáveis. A gente vai ver um pouquinho mais para frente que tem alguns tipos de radiação que elas demoram assim milhões de anos para se decompor. Tudo bem até aí? Vocês ficam caladinhos assim mesmo? Sim. Ninguém nunca fala nada. Não é pessoal com a minha pessoa? Não, todo mundo fica assim em todas as outras aulas. Ah, então tá bom, então eu fico mais feliz. Ai, gente, eu tô com saudade de vocês. Eu quero voltar à escola. Eu também quero. Nunca achei que ia falar isso, mas eu também quero. Então, é bem isso mesmo. A gente nunca acha que vai falar isso, mas é mais para a verdade. Acordar cedo reclamando. Exatamente, é isso que eu quero. Então, eu não quero ir pra escola. Então, voltando aqui. Então, se não é nada pessoal, vamos continuar. Aqui tem os 3 tipos de radiação. Primeiro, a radiação alfa. Os raios alfa, eles são emitidos com uma alta energia. Porém, ele tem uma característica particular. Eles perdem essa energia muito rapidamente quando passam pela matéria. Então, esse processo ele é conhecido como transmutação, que é quando um átomo emite uma partícula alfa, seu número de massa e seu número atômico são alterados, como mostra o decaimento do rádio. Vocês lembram o que é o número de massa e o que é o número atômico? Não. Sim. A gente viu acho que no vídeo passado ou retrasado. Aqui, no meu canto superior esquerdo, é o número aqui, no caso, a gente tem o exemplo do rádio. Aqui, no meu canto superior esquerdo, é o número de massa. E aqui, o 88, no canto inferior, é o número atômico, ou seja, é a posição dele na tabela periódica. Ok? Então, quando ele recebe, aqui o exemplo do rádio, quando ele recebe uma radiação alfa, o que acontece? O número de massa, por conta do fenômeno da transmutação,
Tem alguém comendo? Ah, é o teclado, desculpa. Ah, tá. Então, de acordo com o fenômeno da transmutação, o que acontece? O número de massa ele vai cair e o número atômico dele também vai cair. O que é isso? Isso é o que a gente chama de equação nuclear. Ou seja, essa equação nuclear, ela provoca modificações nas estruturas nucleares. Então, quando o rádio, que é o nosso exemplo aqui, ele recebe uma radiação alfa, então o número atômico dele vai cair e o número de massa dele também vai cair. A equação nuclear é uma representação muito semelhante de uma equação química. Então, o isótopo do rádio emite uma partícula alfa e daí, quando essas massas caem, ele se transforma em outro elemento, que no caso aqui é o radônio. Tudo bem até aí? Uhum. A partícula alfa, ela é composta o quê? De 2 prótons e 2 nêutrons, e é emitida a partir do núcleo. Então, a sua composição corresponde à de um cátion de um elemento químico. Aqui a gente tem a radiação beta. A radiação beta, ela tem alta energia, que são emitidas a partir dos núcleos atômicos, num processo conhecido como decaimento beta. Esse decaimento beta, ele é usado na medicina, por exemplo, para tratamento do câncer e também para diagnósticos médicos. Então, eles usam esse tipo de radiação. Aqui, seguindo o mesmo exemplo, a gente tem o urânio. Então, o urânio ele tem a massa atômica de 239 e o seu número atômico de 92. Quando ele recebe uma radiação beta, a massa dele se mantém e, porém, como eu tenho um ânion aqui, o número atômico dele vai ganhar mais 1. Então, ele vai passar a ser 93. Se ele passa a ser 93, ele vai mudar o meu elemento. Então, ele vai deixar de ser um urânio e ele vai passar a ser um netúnio. Tudo bem até aí? Uhum. Por último, a gente tem a radiação gama. A radiação gama, ela é a que possui mais potencial energético. Elas são capazes de penetrar na matéria mais profundamente do que a radiação alfa ou a radiação beta. Ela é bem nociva para os seres humanos, tá? Então, após a emissão de partículas alfa ou partículas beta, os núcleos recém-formados podem estar em um arranjo instável. Então, para ele ficar mais estável, os prótons e nêutrons eles vão ter que fazer um rearranjo entre eles. Então, o núcleo ele vai acabar liberando um excesso de energia. E quando essa radiação é emitida, o que vai acontecer? O número de massa e o número atômico, eles vão se manter constantes. Aqui a gente tem a série de decaimento e a meia-vida. O que é essa reação de decaimento? A reação de decaimento, ela é para transformar elementos químicos radioativos em elementos químicos estáveis. E a meia-vida? A meia-vida é o tempo que os elementos radioativos levam para ficar estáveis. Eles variam muito de um elemento para outro. A meia-vida, como o próprio nome já diz, é o tempo necessário para que a metade do elemento radioativo se desintegre. Tudo bem até aí? Uhum. Sim. Então, aqui a gente tem o exemplo do urânio. Esses isótopos radioativos, eles são chamados de radioisótopos. Eles sofrem essa degradação através do decaimento, formando produtos que também são radioativos. Porém, essa radioatividade, cada vez, ela vai ficando menor.
Então, desse caso, eles ocorrem reações nucleares em sequência até que a gente chegue num produto estável, ou seja, um produto que não é radioativo. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o urânio. O urânio, ele é usado em usinas nucleares, ele é altamente radioativo. O urânio, ele participa de cerca de 14 reações nucleares até ele se transformar no chumbo, sendo um material estável e não radioativo. Para esse decaimento ocorrer, ele precisa de 8 emissões de partícula alfa e 6 emissões de partícula beta, até que ele comece a perder essa radioatividade dele. Todos os isótopos que fazem parte dessa sequência, eles constituem o que a gente chama de família radioativa. Então, notem que aqui eu tenho o urânio. Aí, o que acontece? A minha massa, ela vai caindo. Ela vai caindo, ela vai caindo, até que eu consiga chegar no chumbo, que é um elemento que não tem mais radiação. Esse processo, ele pode levar desde um mês, um ano ou milhões de anos. Tudo bem até aí? Uhum. E aqui a gente tem o que eu falei que é o tempo de meia-vida. Então, aqui, ó, notem as partículas em preto. As partículas em preto são átomos de um radioisótopo. Então, aqui eu tenho minha massa inicial. Depois, eu tenho que dividir por 2, porque é sempre meia-vida. Então, notem que ao passar de um determinado tempo, X, essa massa ela vai caindo. E conforme esses átomos radioativos vão caindo, o meu elemento ele vai ficando mais estável. Beleza? Tá acabando a reunião. Deixa eu ver aqui. Já? De reunião. Ah, aqui apareceu pra mim que tava. Pra mim também. Onde que aparece isso, gente? Tinha mais que Na 20 minutos. tela, sim. Porque é só 40 minutos. Sim, eu sei. Ai, onde que aparece? Ai, assim na tela do Zoom. É Mas- como se fosse uma Porque você não tá no Zoom. Como você tá aí pra você não aparece, mas aqui pra gente apareceu. Falta quanto tempo? Daqui a pouco acaba. Não fala, tipo, o tempo exato, só fala que tá acabando. Tá, se acabar, eu gero outro link e mando no grupo de vocês, ok? Ok. Então, aqui a gente tem um processo gráfico da variação de massa em função do tempo. Então, aqui ó, a gente tem a massa, no caso de estrôncio, a gente tem um tempo aqui determinado em anos. Então, notem que a massa em gramas começa em 10. Aqui a gente tem um período de meia-vida, que é aproximadamente, se você colocar aqui, 22 anos. Então, aqui eu tenho um tempo de 2 meias-vidas. Então, aqui ó, eu já tenho mais ou menos 48 anos. Então, assim sucessivamente. Então, notem que para uma massa de 10 gramas de estrôncio, ele perder a radioatividade dele, ele vai levar mais do que 120 anos. Ou seja, é muito tempo. Então, aqui, ó, mesmo após de muito tempo, quantidades significativas de radiação, elas podem estar presentes. Esse conhecimento é importante no cálculo para que um rejeito radioativo ou um ambiente que foi contaminado, quando se tem algum acidente nuclear, por exemplo, apresentem níveis seguros de radiação. Aqui, por exemplo, eles têm o caso do rejeito radioativo de Goiânia, que foi o caso do Césio 137. Vocês já ouviram falar? Como? Sim. Do caso do Césio 137.
Esse caso aconteceu em Goiânia, na verdade nem eu tinha nascido ainda. Foi em 1987 que o que aconteceu? Tinha uma clínica que eles faziam processo de radioterapia. Essa clínica ela foi desativada e deixaram o equipamento de radioterapia lá abandonado. E 2 catadores de lixo, eles foram lá para tentar vender para o ferro velho. E daí eles abriram esse equipamento. E o que aconteceu? Esse equipamento tem um elemento chamado césio, que é altamente radioativo. Aí eles acabaram contaminando parte da cidade. Vocês já ouviram falar? Eu não tinha ouvido falar, não. Eu acho que já. Então, Sim, o que eu já ouvi aconteceu? já. Esse césio, ele tem uma coloração meio azulada. Então, eles abriram e foram mostrar, tipo, para a família, filhos, eles ficaram impressionados. Tipo, olha que bonitinho. Aí, eles acabaram passando radiação para parte da cidade. Nessa, mais de 100 pessoas morreram. Porque o que acontece? Esse equipamento de radioterapia, ele é feito para tratamento do câncer, como vocês sabem. Então, o que ele faz? Ele degrada as células cancerígenas. Porém, ele também degrada as células saudáveis. Então, foi isso. Então, esse é o que aconteceu. Mais de 100 pessoas morreram. E todo o material, por exemplo, roupa, lixos, tiveram que demolir casas. Então, todo esse material radioativo, ele está confinado em tambor e em containers revestidos em concreto e aço. Todas as pessoas que morreram decorrente a essa radiação, elas tiveram que ser enterradas em caixões que também são revestidos com concreto e aço. Por quê? Para não passar a radiação. Então, aqui ó, a gente tem o exemplo da meia-vida desse césio 137, que é aproximadamente de 30 anos. Quando podemos afirmar que a atividade radioativa do material é menor do que 5% quando ocorreu o acidente? Então, se ela fica menor do que 5%, quer dizer que ela não é mais tão nociva aos seres humanos. Tudo bem? Até aí? Sim. Então, notem aqui. Quando ocorreu essa tragédia, era 1987. Então, a radiação ela era considerada 100%. Então, em 30 anos, fez 30 anos em 2017. Então, meia vida. Quer dizer que essa radiação ela já caiu para 50%. Com mais 30 anos, em 2047, essa radiação ela já caiu 25%. E assim sucessivamente. Em 2077, ela caiu para 12,5%. Ela ainda é nociva. Em mais 30 anos, em 2107, ela caiu para 6,25%. Só quando for 2137, poderia desenterrar todos esses dejetos, porque daí vai estar menos do que 5% de radiação. Então, notem quanto tempo leva até essa radiação degradar e sumir de um elemento. Então, portanto, por volta do ano de 2137, vai ser quando a radiação vai estar menor do que 5% desse desastre que aconteceu em Goiânia. Aqui a gente tem uma tabela com determinados elementos químicos e o tempo de meia-vida deles. Lembrando que a meia-vida, como o nome já diz, não quer dizer que ele se degradou totalmente, quer dizer que ele se degradou pela metade. Então, por exemplo, um carbono 14, ele tem uma meia-vida de 5.730 anos para se degradar. Ou seja, é muita coisa. Se eu mudo para o carbono 15, por exemplo, olha a diferença. Ele leva 2,4 segundos para se degradar. E assim sucessivamente. No caso do césio 137,
que foi esse exemplo de Goiânia, ele tem uma meia-vida de aproximadamente 30 anos. Então, aqui, as emissões radioativas e a matéria. Então, como eu expliquei, a radiação alfa, ela é a mais fraca. Tá vendo? Uma folha de papel já barra ela. Ou seja, ela perde energia rapidamente quando ela tenta passar pela matéria. A radiação beta, ela já tem um alcance um pouco maior. Então, aqui, ó, ela consegue passar pelo papel, porém, ela para aqui na primeira placa de chumbo. E a radiação gama, que é a radiação mais intensa, ela é capaz de penetrar em toda a matéria. Então, ela atravessa até mesmo o bloco de chumbo. Tudo bem até aí? Sim. Sim. Então, as partículas beta, elas conseguem penetrar cerca de 1 centímetro no corpo humano, antes de ser interrompida. Mesmo assim, ela pode causar lesão no nosso tecido. Ô, Pamela, Oi, pode falar. quando aconteceu aquilo em Goiânia, que matou muitas pessoas, o que a radiação faz dentro da gente que mata a gente? Então, a radiação, ela degrine as nossas células. Ou seja, ela vai matando as nossas células. E quando as nossas células vão morrendo, elas vão ocasionando, tipo, doenças. Teve pessoas que, tipo, começou com perda de visão, aí teve febre, teve hemorragia. Essa radiação, ela destrói todo o tecido humano, que vai causando doenças como até mesmo câncer. Ah, entendi. Entendeu? Obrigada. Então, aqui, ó, a radiação gama, ela é a mais energética. Ela atravessa facilmente o corpo humano. Ela é que é usada no tratamento de radioterapia para diversas doenças como câncer. Então, o que acontece? Essa radiação, como que ela atua no câncer? Ela tem que ser direcionada diretamente às células que são cancerígenas, de forma que ela mate as células cancerígenas. Aí, quando uma pessoa sofre uma radiação desenfreada, então ela acaba matando as células saudáveis também. E por isso que aconteceu o desastre e várias pessoas morreram. Então, o que acontece? A radiação, ela entra nas células cancerígenas, porém, as células cancerígenas, elas também são mais fracas do que as nossas células saudáveis. Então, essa radiação, ela é extremamente eficaz no tratamento do câncer. Porém, como eu disse, ela tem que ser certinho direcionada para células doentes, porque elas podem também denegrir as células saudáveis da gente. Até mesmo pessoas que trabalham fazendo esse tipo de exame e ficam expostas a esse tipo de radiação, elas têm que fazer exames periódicos específicos para ver se está tudo bem com saúde. Até as pessoas mesmo que trabalham tirando radiografia nossa. Acho que todo mundo aí já tirou radiografia. Aí vocês podem lembrar que vocês ficam sozinhos ali na sala, certo? Uma pessoa, ela vai lá atrás de um biombo para tirar a radiografia do nosso corpo, certo? Porque ali também está tendo um tipo de radiação. Porém, a radiação que a gente que está levando raio-x se expõe é muito pequena. Só que se a pessoa trabalha ali todo dia fazendo aquilo durante anos, aí já se torna uma quantidade mais elevada. Tudo bem até aí? Uhum. Aqui tem as atividades. E aqui as aplicações tecnológicas. Esse capítulo é rapidinho, tá? Então, o que são as aplicações tecnológicas da radioatividade? A radioatividade trouxe diversas possibilidades de aplicações tecnológicas para o mundo. Porém, elas foram desenvolvidas quando não se tinha muito conhecimento sobre os efeitos. Então, tinha épocas que as pessoas colocavam alimentos radioativos, por exemplo, para produzir sabão ou para produzir cosmético, até descobrir que o elemento era radioativo.
Então, antigamente, a gente não tinha, as pessoas não tinham muito conhecimento sobre a radioatividade. Então, eles usavam para fazer diversos produtos de higiene. Aqui, a gente tem a usina nuclear. Alguém, já assistiu Simpsons, por exemplo? O Homer, ele trabalha na nuclear? Acho que todo mundo. Então, que ele trabalha numa usina nuclear. Então, o que é uma usina nuclear? A usina, ela é uma instalação que ela tem a finalidade de produzir a energia elétrica a partir de radiações nucleares. Então, o elemento mais utilizado nessas usinas nucleares, por exemplo, é o urânio. Então, o que acontece? A gente fala que tem essa usina, ela faz o beneficiamento do urânio. Então, eles colocam esse urânio dentro de um reator, ele pode se fragmentar, provocando a liberação de grandes quantidades de energia, que a gente chama de fissão nuclear. Então, quando tem esse beneficiamento do urânio, a gente consegue produzir energia elétrica. Tudo bem até aí? Sim. Sei. Deixa eu ver aqui. Aqui a gente tem o exemplo também de bomba nuclear, que eu acho que é o que todo mundo já ouviu falar. A bomba nuclear, ela é composta por urânio e plutônio. Ela funciona também pela fissão nuclear. A fissão nuclear, ela é um processo que ocorre em núcleos atômicos instáveis e podem produzir reações em cadeia, emitindo grande quantidade de energia. Essa reação em cadeia, emitindo grande quantidade de energia, o que significa? É quando a bomba explode. Então, essas bombas nucleares, elas têm um alto poder de destruição. Elas começaram a ser usadas durante a Segunda Guerra Mundial. Então, o que acontece nesse dispositivo? Um elemento radioativo, que nem eu falei, que é a mistura de urânio e plutônio. Eles entram numa reação em cadeia, e o resultado é uma reação descontrolada e, consequentemente, uma explosão nuclear. Tudo bem até aí? Sim. Aqui a gente tem um esqueminha de uma bomba nuclear. Então, aqui a gente tem o explosivo químico. Aqui a gente tem o cano da bomba. Aqui a gente tem o invólucro da bomba. Então, quando todos eles entram numa reação em cadeia, é o que ocorre a explosão da bomba nuclear, com uma ignição, certo? Aqui a gente tem a radioatividade e a medicina. Então, conforme eu falei, é o processo mais conhecido de radioterapia, que é onde os raios gama atravessam as células e degrinem as células cancerígenas. Então, esse tipo de radiação, conforme eu falei, ele é o que mais penetra na nossa camada e é o que tem mais energia. E é quase impossível evitar danos às células saudáveis durante o processo. Então, falar que o processo de radioterapia ele atinge certinho as células doentes, não. Ele acaba, infelizmente, também pegando algumas células saudáveis. Então, muitos pacientes eles acabam sofrendo efeitos colaterais, como náusea, também perda de cabelo e enfraquecimento. Porém, mesmo com esses efeitos colaterais, é um dos tratamentos mais eficazes de pessoa que tem câncer. Ok? Ok. Aqui, os rejeitos nucleares. Então, o que são os rejeitos nucleares? Uma estimativa
de que um rejeito nuclear perca o seu potencial de destruição é após 10 meias-vidas. Ou seja, é muito tempo, como a gente viu ali atrás. E o que acontece? Por exemplo, se eu tenho uma usina, como que eu trato esses rejeitos nucleares? Então, não tem um método muito específico ou muito seguro para estar tratando com esses rejeitos nucleares. É um ramo muito pesquisado, porém ainda não chegaram muito a uma conclusão. Então, o que acontece com esses rejeitos? Esses rejeitos, eles precisam ser enterrados por no mínimo 10 mil anos. Então, atualmente, os principais tratamentos dos rejeitos radioativos, eles são constituintes de vidros, cerâmicas ou rochas sintéticas, que vai imobilizar esses rejeitos, impedindo que eles se espalhem facilmente pelo solo, até que eles deixem de ser radioativos. Então, esses materiais, eles precisam ser lacrados em recipientes de vidro, depois em tambores apropriados, depois eles são enterrados, e mesmo depois de enterrados, eles têm que ser revestidos por cerâmicas ou rochas para que eles não percorram pelo solo. Então, esses materiais, eles precisam ser estocados em recipientes que sejam resistentes à corrosão e à energia que esse material ele vai acabar liberando com a degradação dele. Então, depois eles precisam ser enterrados em grandes profundidades, ficando isolados da população. Então, como a radioatividade ela permanece por um longo período, é necessário garantir que esses recipientes permaneçam intactos, ou seja, que seja um ambiente que não seja habitável, que não morem pessoas por perto, ou que não tenha nenhum tipo de animal silvestre. Por quê? Porque um vazamento pode permitir outro desastre radiológico. Pode permitir que, se houver um vazamento, pode ter contaminação do solo e até mesmo dos lençóis freáticos. Então, os depósitos de rejeitos radioativos, eles têm a capacidade de ser armazenados até 2025, por exemplo. E aqui tem mais atividades. Então, aqui eu terminei essa apostila. Ficou alguma dúvida? Não. Podem Não. falar. Gente, fala comigo. Me dá valor. Não, fiquei com uma dúvida. Eu acho que entendi tudo. Bom, então a minha aula de hoje basicamente é isso. Aí eu vou passar os exercícios para vocês. Aí eu pretendo, que nem eu falei com vocês, eu pretendo ter mais lives, eu pretendo intercalar, né, as lives com as videoaulas e também focar um pouco mais sobre as lives de física, conforme vocês me pediram. Uhum. No caso, a aula de física de vocês essa semana, ela já está gravada. Mas daí eu vou tentar me aprofundar, já que vocês estão com um pouquinho, não digo dificuldade, mas se vocês querem essa prioridade, daí eu vou trabalhar nisso. Tá bom. Quem que tá faltando, gente? O Noah, Israel. Ah, vá. Acho que só, né? A Sofia. A Marcela tá? A Marcela Não. tá... Então tá faltando o Israel e a Marcela? E a Sofia? A Sofia tá? Não. Milagre, a Sofia não tá na live? Ela deve ter rodado. Como que eu vejo esse participante aqui, gente? Só se arrastar pro lado. Bom, no computador, acho que é só arrastar pro lado. Porque você tem que entrar na live do Zoom. Deixa eu ver.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A gente tem 12 na sala? Não, Sim. a gente tem 11 na sala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, tá certo. Gente, beleza então? Sim, Beleza. Aí depois eu vou disponibilizar também para vocês lá no YouTube e eu passo as atividades para vocês fazerem. Tá. Beleza? Uhum. Aí qualquer coisa eu vejo a live de física e marco com vocês daí a semana que vem. Tá bom. Ok? bom. Então, Ok. beleza então, gente. Então, beijos e até mais para vocês. Beijo. Tá pronto. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.